Olá pessoal, a gente está aqui mais uma vez no cemitério, né? Porém, a história que a gente vai contar não existia o cemitério ainda, né? Não existia. Tem um cepo aqui, ó, aqui, lá, naquela árvore lá, né? Mas no final aqui, esses cepos aqui foram os restos mortais de uma igreja, né? E o Carlos vai contar pra gente uma história bem interessante que aconteceu nesse local aqui. Primeiro, o que aconteceu com a igreja, que não existe mais, né? E depois uma outra história, né, histórica que aconteceu nesse local aqui. Então, nós estamos aqui no cemitério da Serra da Boa Esperança, né? Atualmente é um cemitério, mas antes disso aqui era a igreja da comunidade. Na época, as 4 colunas do exército elas foram fechando o cerco rumo ao reduto de Santa Maria, e a ordem que o exército tinha era de não deixar nada em pé. Então, eles passavam e o que ia ficando atrás do cerco era tudo queimado. Não foi diferente com a igreja da comunidade. Essa igreja aqui foi queimada pelo exército, né, durante a Guerra do Contestado. Mas eu digo assim que não existe crime perfeito. E 100 anos depois nós temos os 2 cepos da igreja aqui que ainda são provas do que aconteceu naquela época. Inclusive, observando agora, você pode ver que aqui ainda há marcas, né? Pode ver aqui, ó, de fogo, né? Exato. Fogo, né? Então você pode ver aqui que foi esse tronco aqui foi incendiado. Provavelmente como as madeiras antigamente eram resistentes, né? Muito resistentes, madeiras Embuia. nobres, né? Então ela não chegou a queimar no seu total, mas ainda há vestígios do fogo ali. A gente relata assim que numa guerra não existe ninguém santo, evidentemente. Mas o exército ele cometeu muitas atrocidades, né? Uma igreja é um lugar santo e devia ser preservado. Mas nós temos aí informações de que muitas igrejas foram queimadas. Inclusive no Reduto de Santa Maria, tinha 11 igrejas que foram totalmente destruídas. A primeira igreja que foi destruída foi lá no Reduto de Taquarussu, com pessoas dentro, né? Foi aquele massacre onde mulheres e crianças e velhos eles foram dizimados. Relatos de militares, né? Que depois do bombardeio, que eles fizeram um bombardeio a média distância, quando eles detonaram com o reduto de Taquarussu, eles adentraram lá e o cheiro era horrível. O cheiro era horrível por causa do cheiro de pólvora, o cheiro de sangue e das entranhas das pessoas que eles massacraram. Então o exército ele cometeu muito crime de guerra, sem direito à defesa, né? Ataques de surpresa e queimando tudo o que eles viam pela frente. Aqui na comunidade da Serra da Boa Esperança nós temos notícia que só uma casa foi preservada, mas era uma casa que eles utilizavam como QG deles na época. O restante das casas foram todas incendiadas. Nesse local aqui aconteceu um outro fato histórico importante, talvez um dos mais importantes, porque foi um dos únicos crimes que foi realmente comprovado pelo líder, né, Deodato. E o que aconteceu aqui que o Carlos vai contar pra gente aí, como que aconteceu. Hoje nós estamos, né, numa época de pandemia onde são proibidas as aglomerações, né? E na época também. Só que na época a proibição era diferente. Era proibido junção de pessoas pelos militares e era proibido junção de pessoas pelos caboclos. Acontece que naquela época a comunidade fez uma festa, né, uma festa de comunidade, e os caboclos, né, liderados pelo Adeodato, ele ficou sabendo que aqui tinha uma junção de pessoas. Relatos de mais antigos, né, de pessoas antigas, que o Adeodato chega nessa comunidade aqui com mais de 200 cavaleiros e, primeiramente, ele disse que tinha vindo para matar todo mundo, tá? Aí, botou a mão na cabeça, ergueu o chapéu para cima e falou que tinha recebido uma nova ordem.
e que ele iria executar só o líder da festa. Pediu que se apresentasse, o líder se apresentou, José Elias. Zé Elias foi colocado num cavalo do grupo do Adeodato, e alguns metros para frente, aí cerca de 500 metros, nessa direção que o Johnny está mostrando, o pessoal da comunidade ouviu o tiro da execução do Zé Elias. Antes do Zé Elias sair daqui, ele pediu para o compadre dele que tomasse conta do filho dele, porque ele tinha certeza que não voltava, como de fato não voltou. Então, esse foi o único crime registrado, né? E foi o que ele foi condenado, né? Não. Teve? Na verdade, o Adeodato ele foi condenado por um único crime, que não foi esse aqui. Esse aqui é um crime imputado ao Deodato, contado por gerações antigas. O Deodato ele foi condenado pelo assassinato da família Agripino Caetano, também aqui no município de Lebon Regis. Nós não vamos visitar hoje com o Johnny esse local, porque ele fica um pouquinho longe, mas é um local que existe um cercado naquele local, né? Porque a família foi morta ali, enterrada naquele mesmo local. Eu conheço esse lugar, mas ele é de difícil acesso, então hoje nós não teríamos como chegar lá. Mas o Deodato ele foi condenado pelo assassinato da família Agripino Caetano. Prova que teve outros assassinatos que ele participou também. Segundo relatos, tem, mas digamos assim, esse aqui tem uma comprovação que foi repassado de pai para filho, né? Que foi ele o mandante do assassinato. Não sei se foi ele que atirou, evidentemente, mas ele foi o mandante. E no caso da família Agripino Caetano, o processo consta nas comarcas ainda, né? Nos históricos. O Paulo Pinheiro Machado tem o livro O Julgamento do Adeodato, que lá relata tudo sobre essa condenação do Adeodato. Vale a pena ressaltar também que morreram, né? Alguns historiadores falam em torno de 10 mil, outros falam em 40 mil pessoas, né? Então, o que eu quero dizer assim, morreram tanta gente, houve bandidos nos dois lados, né? Tanto da parte dos militares quanto da parte dos caboclos, mas parece que só uma pessoa foi responsabilizado por tudo que aconteceu, que foi o Adeodato. O que não é justo, outras pessoas deveriam pagar, inclusive do lado militar. Então tá aí, hoje a gente tirou um dia para contar um pouquinho da história do contestado para vocês. E daqui a pouco a gente volta com mais outros vídeos aí.